pele as palhas que amenizam a dor. Abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz. E neste caminho, como lume conduz, Senhor da terra, das chagas. Boa noite a todos que estão hoje aqui mais uma vez, ou pela primeira vez, assistindo a nossa gira virtual do Templo Escola Pai João de Aruanda. A gente agradece a presença de cada um, de cada uma que está aqui neste momento, formando essa corrente de prece, formando essa corrente mediúnica, em benefício de todos aqueles que necessitam, né? A gente fica muito feliz de iniciar esse mês de Obaluaê começando, e a gente está aqui mais uma vez, preparando todo esse espaço virtual para receber vocês. Então, aproveita, vai aqui embaixo, ó, dá um joinha na gira, entra no nosso canal, se inscreve no nosso canal para você receber aí as informações do canal, né? Tem todas as informações aqui na descrição do vídeo, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um e cada uma, e a gente chama a nossa dirigente, né, a nossa celebrante de hoje, a Dilene, que está aqui hoje também para a gente abrir essa gira. Graças a Deus. Saravá, Dilene. Graças a Deus, saravá, Dileis, saravá a todos que estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma gira virtual da Casa de Pai João. Eu sou a Dila e trabalho nessa casa com muito amor no coração. Essa primeira gira do mês de agosto, a gente vai celebrar o mês de agosto todo, fazendo homenagem ao orixá Obaluaê, que ele é o orixá da cura, e da cura em todos os aspectos, espiritual, material. Ele também fala sobre respeito aos mais velhos. Ele tem muito ensinamento para dar para a gente, e além do que, quando a gente pedir, ele sempre vai estar perto de nós. Eu vou pedir agora para a gente poder iniciar a nossa gira, que a Eliette faça a prece para a gente. Por favor, Eliette, boa noite. Boa noite a todos. Vamos, então, hoje elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, pedindo a autorização dos mentores espirituais desta casa para realizarmos mais uma gira da noite de hoje. Faremos isso com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. E nos rogos desta prece, damos por iniciada mais uma gira da noite de hoje, dizendo graças a Deus. E conforme a Dila e o Gleison disseram, né, o mês de agosto é um mês dedicado ao Obaluaê, Obaluaê, que tem o seu dia em 16 de agosto. Ele é sincretizado no catolicismo com São Roque, com São Lázaro, né? E o Obaluaê, ele é o orixá da divindade, da saúde, da cura. Ele é o senhor dos espíritos. É também o responsável pela terra, pelo fogo, pela morte, senhor e mediador entre os mundos material e espiritual. Por conhecer todas as tristezas, as dores, por haver superado estas mesmas, né, o Obaluaê é o nosso exemplo. E a mensagem que ele nos traz é que tudo pode ser superado
se tivermos coragem de seguir em frente, se tivermos vontade de seguirmos em frente na nossa luta. E fazendo a nossa homenagem inicial ao Baluaê, né, nós vamos fazer a leitura de uma oração que houve uma adaptação de nossa parte. Estamos vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um período de transformação interior, estamos vivendo um período de desafios, né? Então, nada melhor do que levarmos os nossos rogos até o Baluaê, para que ele possa nos fortalecer, para que ele possa nos sustentar em nossas lutas. Assim, pedimos licença para realizarmos esta prece. Atotô Obaluaê. Proteja-me, proteja-me, Pai, ó Mestre da vida. Proteja seus filhos, para que suas vidas sejam marcadas pela saúde. Vós é o limitador das enfermidades. Vós é médico dos corpos terrenos e almas eternas. Suplicamos sua misericórdia aos males que nos afetam. Que suas chagas abriguem nossas dores e sofrimentos. Concede-nos corpos sadios e almas serenas. Mestre da cura, amenize nossos sofrimentos que escolhemos resgatar nessa encarnação. Dominador das epidemias, de todas as doenças e da peste, Omolu, Senhor da terra, Obaluaê, Pai eterno, dai-nos saúde para nossa mente, dai-nos saúde para nosso corpo, reforçai e revigorai nossos espíritos para que possamos enfrentar todos os males e infortúnios da matéria. Atotô, meu Obaluaê, atotô, meu velho pai, atotô, rei da terra, atotô, babá. E assim, nos rogos desta prece, pedimos humildemente forças, determinação para seguirmos adiante. Obrigada, Eliette. Obrigado mesmo. Muito boa, muito bonita a sua prece. E nessa vibração que a gente está agora, nessa sintonia que a gente está, dessa energia, eu vou pedir a concentração de todos para fazer a nossa saudação ao Oxalá. Eu daqui canto um ponto e peço a ajuda dos nossos dirigentes para me ajudar nessa saudação. Oxalá, Oxalá. Bababá, Oxalá. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó, que a volta do mundo é grande, teu poder é bem maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó, que a volta do mundo é grande, teu poder é bem maior. Salve. Epa, babá, Oxalá, salve. Epa, babá, Obrigada, salve. Eu vou pedir agora, dando continuidade para a nossa gira, que o Gleison, por favor, faça a proteção da nossa casa para a gente. Então, vamos dar continuidade, dando sequência aí, nesse momento de prece, aproveitando essa comunhão com a espiritualidade, que nós também possamos pedir aos nossos guardiões da casa, Exus, Pombogiras, que possam vibrar conosco neste momento. Todos nós possamos receber essa energia positiva e curativa em nossos lares. Não só no Templo Escola Pai João de Aruanda, mas que essa energia possa tomar conta de todo o espaço na residência das pessoas que aqui estão assistindo neste momento. Laroye Exu, Laroye Pombogira. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Gleison, vou pedir para você, por favor, continuar e trazer para a gente um fundamento para a gente poder continuar nossa gira. Obrigada. Com o maior prazer, Edilene. Vou falar um pouquinho dessa coisa. Eu vi você falando Obaluaê, eu vi Eliette falando Obaluaê. As duas estão corretas, né, Edilene? A gente tem que ver o seguinte, Obaluaê, a contração do seu nome é o seguinte, Oba, Senhor, né? Olu, que é pai, e Aie, que é terra, né? Então, o rei
Pai da terra, está vindo aí o Senhor da terra. Por isso que a gente falou Baluaê ou Obaluayê, né, que é a terra, né? As duas falaram corretamente, não tem problema algum, mas aí as pessoas que estão nos escutando podem ter uma confusão. Como a gente fala de Obaluayê, a gente também quer fazer uma alusão a um elemento que ele trabalha muito nos terreiros, né? Hoje eu queria trazer esse fundamento, né? Que é a pipoca, né? Esse elemento sagrado aí de Obaluayê, que é a pipoca. Então a gente diz o seguinte: a gente é como um milho de pipoca. A gente tem que estourar de dentro para fora para existir a cura. Então essa metáfora da pipoca para a gente serve muito nos nossos momentos de aflição e que muitas das vezes a gente não presta atenção de como a gente está agindo nesses momentos, né? Diz o seguinte: eu sei, nem sempre é tão simples assim acreditar ou aceitar determinadas situações que acontecem na nossa vida. É como se, de repente, o mundo colocasse do avesso, revirasse todas as gavetas, trocasse todas as suas certezas de lugar. Eu sei, também já passei por isso. O coração aperta, parece ficar cada vez mais pequenininho. Falta-lhe o ar, a garganta sufoca, nenhuma luzinha no fim do túnel. Dá uma angústia danada, uma vontade de sumir, de abandonar o barco, pular na água, parar de remar. Eu sei. Não há frase de efeito que dê conta, nem livro de autoajuda, visualização, meditação, nada disso. A vontade é de dar um grito bem alto. Eu sei, às vezes é difícil mesmo. Está tudo bem. Você não precisa se envergonhar do que se sente. Como se fosse crime não sentir bonito o tempo todo. Nem sempre a vida se apresenta de uma maneira bonita para a gente. Porque mais que treinemos os olhos para olhar enxergando uma beleza, às vezes quase ninguém vê. Nem sempre é fácil, eu sei. Ser otimista dá um trabalho danado, principalmente quando o mundo parece ecoar um grito de pessimismo sem fim. Está tudo errado, é o que dizem. O mundo vai de mal a pior, repetem. E a gente tentando ver flores onde dizem só existe espinhos. Eu sei, às vezes parece missão impossível mesmo. Aí eu entrego. Há coisas na vida que independem da nossa vontade e vão acontecer ou deixar de acontecer mesmo diante de todos os nossos esforços, de todos os nossos pedidos, de todas as nossas manias de querer controlar o incontrolável. Sim, eu sei. Não ter o controle de tudo nos coloca numa posição de vulnerabilidade imensa diante da vida. E estar vulnerável não é controlável, não é confortável. Você deseja tanto uma coisa e ela acontece exatamente de um jeito contrário ao que você pediu. E para tirar qualquer um do sério, não é mesmo? Mas siga acreditando que tem uma razão maior para ser assim, não ser do outro jeito. Talvez um livramento. Já pensou se tudo que a gente pedisse acontecesse de fato? Avalie o que você já pediu na vida, hein? Tem certeza de que tudo que você já desejou com tanta força contínua, fazendo sentido hoje? Aceite. A vida sabe o que faz. Eu sei. Pode parecer conformismo, mas não é. Também já lutei demais e ainda luto contra qualquer coisa que me inspire, revolta ou indigna. Mas há coisas que não estão sob o nosso controle. Lembra? É acertar isso, por mais complicado, difícil e maluco que pareça. Vai se libertar de alguma forma dessa mania de querer mudar o mundo sem se mudar primeiro. Não adianta. Deixamos de fazer tantas e tantas coisas por medo de desamor, que às vezes, sem perceber, lá estamos nós querendo mudar o outro, quando o outro não quer ser mudado. Ou quando nós mesmos ainda precisamos trabalhar uma série de coisas dentro de nós. Então, nessa hora, confio. Nada é por acaso. Eu sei. Discurso batido esse, né? Mas se você for parar para pensar, vai parecer que as coisas não acontecem com você, mas para você. Porque há propósito em todos os caminhos da vida. Eu sei. Quer coisa mais difícil do que confiar? Confiar exige da gente um otimismo imenso. Porque muitas vezes o que a vida vai te propor é fechar os olhos e se jogar de uma altura cavalar sem saber o que tem lá embaixo.
e agradecer antes mesmo do pulo. Difícil, né? Principalmente quando a nossa tendência é a de sempre achar que se jogar de cabeça em qualquer coisa implica numa queda meteórica. É aquela velha história. Quanto maior a altura, maior o tombo. Mas, poxa, por que sempre pensar no pior? Por que sempre pensar no risco como um atestado de tragédia? Pode ser que você ganhe asas em vez de se lascar no chão. Pode ser que o salto se mostre o quanto você era muito mais capaz do que imaginava. Eu sei, mais uma vez o otimismo. Mas se você não confiar em você e nas leis do universo, como é que você vai querer que as outras pessoas confiem e que o universo atue em seu favor? Então agradeça. A cada dia, acredito mais que tudo o que acontece com a gente é uma verdadeira bênção. Eu sei. Como é que uma tragédia horrorosa é uma bênção? Você pode estar se perguntando. E eu me pergunto também, muitas vezes, mas quando vejo pessoas saindo de cada coisa que a gente nem consegue imaginar, ainda mais fortalecidas, mais maduras, mais conscientes, mais empoderadas, eu vejo o quanto o caminho de cada um, por mais que as minhas pareçam tão tortas, às vezes, oferece exatamente aquilo que a pessoa precisa para evoluir nessa vida. A cada dia que passa, percebo quanto a gratidão é um verdadeiro portal para ressignificações e a abundância. Pode parecer clichê, eu sei, mas quanto mais você agradece, mais a vida tende a ser generosa e carinhosa com você. Mesmo que os caminhos que tenham te trazido para o momento do agora tenham sido longo, difícil, doido, cheio de perdas. A gratidão é cura, e a gente só se cura quando se permite ser curado. O fundamento de hoje fala justamente sobre essa coisa de ser pipoca, né? Aquilo que estaria, que poderia ser a morte do milho, é a vida da pipoca. A gente de dentro para fora tirar algo muito mais bonito que a gente nem imaginava que existia, né? Então esse é o fundamento de hoje. Umbanda, as curas acontecem de dentro para fora. Demorei um pouquinho, né, Dilene? Mas precisava ler esse texto hoje. Gratidão, Gleice. Aproveitando o seu gancho aí, falando sobre gratidão, então eu aproveito e digo obrigada a Deus pela vida, obrigada pela gira, obrigada pelos amigos, obrigada pela saúde, obrigada pelo apoio que a gente tem, e às vezes a gente nem enxerga que tem, mas a gente está sempre apoiado. Ou se não pelos encarnados, com certeza pelos desencarnados, estão sempre por nós. Aproveitando aí num pedacinho, antes de passar a palavra para a amiga Rosane, eu queria pegar sobre o fundamento que você trouxe hoje, que é a pipoca. Lembrando que na Umbanda, todas as linhas de Umbanda têm fundamentos simples, têm elementos simples, né? E que se a gente pegar a pipoca, que é uma coisa barata, comum, que todos nós sabemos fazer, todos nós sabemos como estourar uma pipoca. E se a gente colocar na força de Obaluayê, ela traz purificação, ela traz limpeza, ela traz cura. Então, mais uma vez, gratidão pela simplicidade da Umbanda. E agora eu vou pedir, dando continuidade para a nossa gira, para a Rosane nos fazer um texto hoje. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu trouxe um textozinho pequenininho e gostaria de ler com calma esse trecho. É uma velha curandeira. Ela diz: não dói as costas, dói a carga. A carga, como nosso irmão Gleison acabou de dizer, ela é uma lição. Ela diz assim: não doem os teus olhos, dói a injustiça. E a gente ver, assistir a injustiça e permanecer e permitir que ela permaneça como imagem é uma grande dor. Não dói a tua cabeça, dói os teus pensamentos. Os pensamentos, eles devem passar pela nossa cabeça uma, duas, no máximo 3 vezes. A gente não pode permitir que eles tomem conta de nossa cabeça. Não dói a garganta, dói o que não se expressa. Sim, como é difícil
querer dizer alguma coisa e não saber como dizer, e não poder dizer, ou não se permitir dizer. E também, quando dói a garganta, também é quando se expressa com raiva. E a raiva, ela não atinge a quem o indivíduo quer atingir. A raiva atinge aquele que está eliminando essa raiva. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. O que a alma não digere? A alma não digere aquilo que você está impondo a ela. Se você impuser alguma situação, algum sentimento, alguma atitude, e a tua alma está sendo agredida, ela não vai conseguir digerir. E aí que vem a dor. Não dói o fígado, dói a raiva. Novamente a raiva aí, né? A raiva que vem do não perdoar, do não entender o outro, a raiva do não se amar. E não dói o teu coração, dói o amor. O amor não desenvolvido, ele dói. Com certeza ele dói. E ela pega e completa. É ele, o amor mesmo, aquele que contém a medicina mais poderosa. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho assim. Quantas vezes a pessoa vai ao médico com a dor nas costas, com a dor no estômago, com a dor nos olhos, com a dor no coração, e o médico prescreve o medicamento, o senhor vai tomar isso, aquilo, outro. Mas a pessoa já toma a medicação imaginando que o remédio talvez não faça efeito. Porque a pessoa se apega tanto à causa daquela dor que ela se torna muito importante. E é mais importante a queixa porque eu tenho dor na cabeça, porque eu não durmo, porque eu estou com muita ansiedade. Essa queixa se faz presente no dia a dia. Então, por que eu vou me libertar do porquê de ter uma queixa? E muitas vezes o caminho é tão simples, porque o nosso corpo é igualzinho a uma máquina. Se você tem um carro há muito tempo, você sabe que com o uso ele vai se desgastar. Então, por que não aceitar algum desgaste do nosso corpo? Ele está sendo usado. Ele foi um presente que o Criador nos emprestou quando nós encarnamos. E lógico que ele vai ter algum desgaste. E é claro que todo mundo tem uma dorzinha aqui. Por que o meu joelho ficou ruim se o joelho do meu amigo não ficou ruim? Por que me dói a minha coluna se a coluna de fulano, que não tem uma boa postura e não se cuida, por que ela dói? Isso não é justo. Aquela pequena dorzinha, ela pode se transformar numa grande dor. Se você for nutri-la, se você for utilizá-la, né? Então, ela é muito grande, o remédio que o médico me deu não vai fazer efeito, e isso faz com que eu me sinta alguém muito infeliz. E por que a gente acaba se achando infeliz? Porque a gente esquece do amor que a gente tem que ter por nós mesmos. Sim, nós temos que nos amar. Aí a gente volta àquela história toda que o Gleison fala sempre, nos lembra sempre. Não dá para amar os outros sem a gente se amar primeiro. Então, se nós não nos amarmos primeiro, nós vamos ficar nesse círculo vicioso de nutrir essas dores. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu não estou falando em aceitação, não. Eu tenho um problema no joelho e terei para o resto da minha vida. Não. O que eu quero dizer é que nós direcionamos essas dores que estão
no nosso dia a dia, na nossa postura, na forma de ver o que ocorre à nossa volta. Eu me lembro que uma vez, não vou citar o nome, uma pessoa virou para sua mãe e falou assim: Mãe, por que que é tão injusto? Era uma adolescente. Porque eu quero ter isso, eu quero aqui ter aquilo, eu quero ter aquilo outro, e eu não consigo ter tudo isso, tal, porque tal, eu quero uma roupa nova. Era uma história assim. E a mãe falou: por que que você está tão infeliz? Você tem tantas coisas, e tem tanta gente que não tem nada do que você tem. Faz favor, olhe para o lado. E aí a adolescente respondeu: eu olho para o lado e as minhas amigas têm mais do que eu tenho. E a mãe respondeu: então você olhou para o lado errado, olha para o outro lado. Então, essa colocação da velha curandeira é porque nós devemos nos curar, procurar a nossa cura. O Baluayê, ele trabalha com a cura, ele é o grande orixá da terra, e ele sempre nos coloca que se não vier a cura de dentro para fora, você vai estar nutrindo a cura do seu corpo. E eu vou ler uma coisinha aqui de um querido Chico Xavier também, se vocês me permitem. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, sempre voltando a nós, né? O que fazemos de nós? Como poderíamos pensar em fazer para alguém se não estamos fazendo para nós mesmos? A nossa cura. Tem uma coisa muito interessante que é uma historinha que se conta por aí, que numa cidade não chovia há muito tempo, e aí resolveram todas as pessoas da cidade pequenininha, iriam todos para a praça central rezar um terço para que chovesse. E o padre, que tinha organizado isso tudo, antes de iniciar o terço, ele falou que daquelas pessoas todas da cidade, só tinha uma pessoa que tinha fé. Era um menininho que tinha levado o guarda-chuva. Ele foi o único que levou o guarda-chuva. Então, essa fé é aquela que a gente tem que ter, não na hora que a gente está choramingando, porque eu não consigo dormir, pois tenho insônia, porque minha cabeça dói, ela não vai parar de doer. E essa fé é a fé real, dentro da ingenuidade de uma criança que crê, ela realmente crê. Então, essa fé é aquela que a gente traz para os ditos populares. A maior parte dos ditos populares, eles foram extraídos do Evangelho. Quando você fala que Deus dá um frio conforme o cobertor, isso foi extraído do Evangelho. Quando ele fala que o olhar os lírios do campo, é exatamente isso, né? É quando a avó fala que a gente deve prestar atenção naquilo que tem dentro da cabeça, porque o que dói não é ela, são os pensamentos. Aquilo que eu falei, vamos pensar uma vez, duas, três. Passou das três, aquilo já virou doença, já está pensado. Como solucionar? É só pedir, né? Pedir um conselho, pedir uma intuição, né? Porque inspiration vem de espíritos. Isso aí já foi explicado para a gente, né? Então, tem sempre alguém cochichando no ouvido da gente. Se a gente quiser ouvir, a gente ouve. O anjo da guarda não deixa de dar conselhos. Então, terminando, eu queria só lembrar que Paulo de Tarso falou daquilo que a Bela falou, do amor.
Se não tiver amor, nada serei. Obrigada. Muito obrigada, Rosane, obrigada mesmo. Do texto que você trouxe, da interpretação que você fez, duas coisas ficaram comigo, né? Que a gente precisa muito valorizar o que a gente tem, que a gente tem a tendência, às vezes, de olhar para o que a gente não tem. E esses dias mesmo já tinha sido repetido antes pelos avós, pelos nossos pais que estão vivos, que a gente tem que olhar e valorizar o que a gente tem, que a gente tem que dar graças pelas nossas conquistas. Que às vezes a gente tem tantas coisas, que a gente conquistou tantas coisas, e a gente não consegue enxergar as nossas conquistas. E é isso que o seu texto trouxe para mim. E a outra coisa que também que me tocou é que, mais uma vez, retificando, o que vale mesmo, a grande religião, é a religião do amor, é a lei do amor. Então, quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. Quando a gente se ama e quando a gente se entende, a gente tem paciência conosco e, consequentemente, tem paciência com o próximo. Obrigado pelo texto que você trouxe hoje. A gente vai dar prosseguimento agora para a nossa gira, chamando a vovó para dar uma palavrinha para a gente. Vovô, eu acho que hoje está Vovô? tranquilo, vovô. A gente tem o pai Joaquim chegando hoje, Dilene, né? Vamos chamar o vovô. Então tá. Imaginei que era a avó Campinda que vinha, mas Não, está tá ótimo. tranquilo. Então, vamos chamar ele, muito bem-vindo. Vamos cantar um ponto para ele. Perfeito, vamos sim. Adorei as almas. As As almas almas adorei. adorei. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem mironga pra benzer. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem mironga pra benzer. Benção, avô, bem-vindo. Deus abençoe, minha filha. Este velho, quando vem, ele tem que avisar minha filha antes, né? Que é ele que vai falar, filha. Deixa só eu acender o pito aqui, filha, que a gente já conversa, viu? Salve, meu filho, obrigado. Hoje aqui tá bom, tem o pito, tem o café para esse velho. Vocês escutam bem esse velho, meus filhos? Escuta, né? Graças a Deus. Este velho, meus filhos, primeiramente tem que agradecer aos filhos desta casa. Agradecer, meu filho, a vocês na condução da casa, que dá oportunidade a quem escuta a falar de autocura, a falar de cura. Porque cura, filhos, é física. A gente cura as doenças do físico. A autocura é metafísica. A gente cura algo mais que o corpo. Que com o caminhar dos anos, como foi falado, vai sim ficando mais debilitado. Até porque essa é uma lei natural, né, filhos? Então, por isso, é importante entender, filhos, os processos de autocura. Este velho vem algumas semanas batendo nessa tecla e falando com vocês sobre isso. Porque, meus filhos, a gente tem que entender que a cura das enfermidades é feita com a força natural que existe dentro de cada um dos meus filhos. Dentro de vocês, meus filhos, tem uma farmácia pessoal e gratuita, que os filhos, muitas das vezes, esquecem de usá-la. Essa farmácia, filho, chama sistema endócrino.
Filhos. Esse sistema, a gente controla ele, meus filhos, com a força dos pensamentos e nutrindo bons sentimentos. É assim que a gente controla esse sistema que gera processos bioquímicos importantes, não só para a mente, mas também para todo o corpo, filhos, controlando todas as glândulas e suas necessidades nesses processos bioquímicos. Só para vocês terem uma ideia, meus filhos, quando vocês têm sentimento ruim, quando vocês têm pensamento que não é bom para vocês, o que vocês produzem no corpo é cortisol e colesterol ruim, filhos. Por aí vocês tiram o mal que vocês fazem a si mesmo. Mas quando vocês produzem sentimentos gratificantes de felicidade, e quando produz pensamentos bons para consigo e para com os outros filhos, o que acontece, meu filho? Você passa a produzir serotonina, endorfinas, necessárias para você compreender melhor a felicidade. Olha como essa farmácia pessoal é tão importante, filhos. E ela é de graça, filhos. Cada um trouxe a sua própria farmácia nesse sistema endócrino. Mas sabe o que acontece, filhos? Desde pequeno, vocês aprendem que o corpo é frágil. E vocês acreditam que o corpo é frágil. Ninguém diz para você que você é forte o suficiente para fazer suas próprias curas do físico. Olha que coisa, meus filhos. E vocês acreditam desde pequeno que vocês não são capazes de fazer a autocura. A autocura, filhos, nada mais é do que os processos de aceitação da felicidade. Ah, mas o que é isso, meu velho? Como é que eu estou doente fisicamente e tenho que aceitar a felicidade, isso como felicidade? Processo de aceitação das doenças, filhos, das enfermidades, são exatamente os primeiros passos para a autocura. A gente não pode curar aquilo que a gente não identifica, meus filhos, como necessário de cura. Em vez de você acreditar que essa enfermidade vai te destruir, você tem que acreditar que ela veio para te alertar sobre esses processos de autocura. O que você está nutrindo no seu sistema endócrino, meus filhos? Nos sentimentos e pensamentos que fazem com que o seu corpo físico tenha, pelos processos físico-químicos, biológicos, a resposta errada que você necessita para curar. É um grito, filhos, que o corpo dá. O corpo, quando grita, é preciso melhorar. Ah, mas tem enfermidade que é difícil curar. Tem, filhos. Tem muita enfermidade difícil de curar. Mas se você acreditar que você não pode se curar, ela só vai piorar.
Porque existe muita enfermidade, filhos, que é possível controlar, que é possível conviver com elas em felicidade, sem nutrir sentimentos de derrota, de que você não é capaz de suportar, pois são esses sentimentos que ficam repetindo nesses pensamentos ruminantes que os filhos costumam acolher e acatar. E, filhos, parece difícil falar de autocura, parece uma coisa distante do que a gente faz no dia a dia, mas não é, filhos. É olhar para dentro e conhecer suas potencialidades. Primeiro, a de controlar com sentimentos e pensamentos todas essas enzimas, substâncias necessárias que seu corpo vai dar a resposta. Outra, filho, é que esses pensamentos e sentimentos vão criar um processo mental a qual você, no campo metafísico, vai estar curando. Não só seu corpo físico, mas como sua alma. Por isso, filhos, é preciso bater nessa tecla da autocura. É difícil. Quando você chega num terreiro de Umbanda, pode perguntar a esse filho como chegam as pessoas lá. Cada um com uma dor maior que a outra. Sim. E muitas das vezes, meus filhos, sem saber nem por onde começar a se cuidar. O começo, filho, está no acolhimento da sua dor, respeitando o que foi feito até esse momento. Pois o caminho da mudança, filhos, é pelo pensamento e o bem-estar. Esse é o caminho da felicidade, filhos, a qual todo mundo gostaria de segui-lo, mas muitas vezes nos desvirtuamos em pensamentos desnecessários. E a autocura para os meus filhos chegue todos os dias. Toda vez que o corpo gritar, filhos, é hora de parar e pensar. Não apenas cuidado físico, mas nutrir, cuidar e regar esses pensamentos e sentimentos. É hora de mudar, filhos. Saravá, filhos. Eu não queria mudar muito o ensinador de hoje, já que vocês trouxeram tanto ensinamento bonito, tantas palavras necessárias. Eu vou continuar falando toda vez que necessitar, meus filhos, de autocura, de autoamor. Essa é a medicina mais barata, filhos. A farmácia está dentro de você. Só você não esquecer, filho. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus, filhos, seja o exemplo de vocês. Em todas as suas dificuldades, expressou sempre a felicidade por cumprir a cada dia um pouquinho mais da grande missão que tinha para a humanidade. Que assim seja, meus filhos. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, dona Dilene, de deixar esse velho falar, de deixar esse velho trazer para vocês um pouco de sua experiência. A vida, às vezes, filho, torna-se difícil pelo seu modo de pensar. Eu que agradeço, Vu. Eu agradeço muito.
E antes do senhor ir, eu queria lhe fazer uma perguntinha, porque veio para mim, o senhor falando de autocura, falando da gente olhar para si, né? E o que veio para mim também é que tem algumas doenças que a gente tem, mas que a gente precisa passar por elas. E o que veio para mim que sobre a autocura não seria da própria doença, mas sim de aceitar que a gente precisa passar por ela e não se revoltar com ela. Porque quando a gente se revolta com a nossa doença ou com a nossa condição, a gente não ajuda no nosso restabelecimento e a gente ainda pode causar outras coisas. É isso mesmo, vô? É por esse caminho que a gente tem que seguir? É sim, minha filha, né? A questão, filha, que às vezes a gente demora a acordar. Quando o corpo grita, filha, as coisas já desandaram, né? Quando a gente aprende desde cedo que a gente pode se curar, que a gente pode mudar a forma de agir, de pensar, de sentir, raramente a gente vai até gripar, filha, porque a gente cria essa autodefesa. Nossa farmácia pessoal vai estar sempre em funcionamento, nos alertando para qualquer coisa que possa acontecer no corpo físico. Mas como foi falado, filha, o corpo tem um prazo para permanecer nessa terra. E sim, as enfermidades também vão acontecer por esse motivo. E aí, filhos, quando o mental está feliz, as amenidades das enfermidades também são maiores. Né, filha? Você está correta. Graças a Deus. Fiquem com Deus, meus filhos. E o senhor Até uma próxima vez. Obrigado, meu filho. Que o Mestre Jesus abençoe vocês, viu? Graças a Deus. Salve nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão, vô, muita gratidão. Dando continuidade à nossa gira, eu vou pedir agora que o nosso dirigente Adilson faça a prece de cura para a gente. Vamos à nossa prece de cura e vibração pelos consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Peço que todos concentrem-se nesse momento e estejamos em prece. Pedimos a espiritualidade por todas as famílias que estão passando pelo enfrentamento da Covid e todos os doentes recebam o conforto e o acolhimento necessário. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Aproveitando esse momento que a gente já está nessa vibração superior, eu vou pedir para cada um pegar a sua água, que é o momento da gente fazer a nossa também, ajudar com a nossa cura. Esse mês com a vibração de Obaluayê,
essa irradiação vai ser ainda maior, graças a Deus. Então, vamos lá nos concentrar, elevar nosso pensamento, mantendo a sua vibração alta. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nessa água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para atuar as nossas doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e mais vitalidade, mais coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos, Senhor, a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, corpo físico, espírito e alma. Que assim seja. Graças a Deus. Ainda com o nosso pensamento elevado, eu vou chamar mais uma vez o Adilson para fazer a prece pelas pessoas que estão nas caixinhas e também a vibração pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Graças a Deus. Então, a gente vai fazer a prece pelas caixinhas. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem só, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que estão aqui e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Ou seja, se você ainda não sabe como colocar os nomes nas caixinhas, né? A gente tem a caixinha dos encarnados e os dos desencarnados, né? Esses nomes com os pedidos. O endereço da caixinha está aqui embaixo também. Só ver aí na descrição do vídeo, né? Que vocês podem colocar. É um momento muito bom dessa corrente de oração e prece, que tem atingido bastante gente e que é muito importante nesse momento em que a gente está trabalhando virtualmente, né? Então, que a gente possa fazer sempre essas vibrações. Né, Dilene? É isso mesmo. Obrigada por lembrar. É muito importante e a gente está sempre na vibração. A gente está sempre com uma corrente boa. Então, as caixinhas, elas são muito importantes e elas têm ajudado muita gente. Chegando quase ao finalmente da nossa gira de hoje, eu vou pedir ao Gleison para ver se tem mais alguns recados para passar para a gente, antes da gente realmente se encaminhar para o final da nossa gira. Tem notícia boa, tem recado bom aí, né? A gente, esse mês, inicia mais um curso de introdução à doutrina de Umbanda, curso gratuito, à distância. Aqueles que se interessarem, é só mandar um e-mail para casadepaijoão@gmail.com. A gente vai receber aí, é só falar, olha, estou interessado no curso, quero aprender um pouco mais sobre os fundamentos de Umbanda, que eu vou mandar a informação aí para você, né? Onde você estiver, a gente está atendendo a todas as pessoas, é um curso à distância, ele tem vagas limitadas, porém, a gente está ampliando aí essa turma, deixando uma quantidade de pessoas bastante boa, né? E não necessariamente aquele que faz o curso, ele precisa trabalhar na Umbanda. É um curso que traz os esclarecimentos do fundamento para que você possa acompanhar de uma maneira melhor, entendendo, como hoje foi falado da pipoca, foi falado de cura, de autocura, esses fundamentos também são falados no curso, né? A gente vai entender melhor como é essa história de orixá que a gente cita aqui, de um preto velho que vem falar, né, nas entidades, dos nossos guias espirituais. A gente fala sobre tudo isso no curso, e são esclarecimentos sem mitificação, né, sem nenhum tipo de preconceito com qualquer escola de Umbanda que exista. A gente sabe que a Umbanda ela é muito diversa, porém ela é uma religião única, né? E é nesses preceitos, nesses fundamentos que a gente estuda e que repassa nesse curso.
né? Esse era o meu recadinho de hoje, viu, Dilene? Não sei se você quer mais alguma coisa, mas era esse que me veio à mente de falar, né? Ok, obrigada. Aproveitando que a gente está falando sobre amor, a gente tem que lembrar que as bases da Umbanda são amor e caridade, para a gente se lembrar, está tendo novamente umas ondas de frio. Quem puder, quem tiver como, levar no carro um agasalho, uma blusa, uma meia, tá? E deixar lá. E quando o frio passar, talvez um produto de higiene, de novo uma camiseta. Às vezes é uma coisa que a gente não está mais precisando, mas que vai ser de muita valia para quem está na rua. Muito obrigada. A gente está chegando realmente ao encerramento da nossa gira. Eu vou pedir para a nossa amiga e irmã Eliette para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. Bom, obrigada, Dila. Fechando, então, esse dia, essa noite, em que tanto foi nos falado sobre o auto-amor, a autocura, sobre o poder de Obaluaê, né? Então, vamos, mais uma vez, solicitar de Obaluaê, dessa feita, que cada um de nós, para cada um de nós, né, as bênçãos e a proteção. Salve o Senhor, o Rei da Terra, médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da bem-aventurança. Em ti deposito minhas dores e amarguras, rogando-te as bênçãos de saúde, paz e prosperidade. Faz-me, Senhor do trabalho, um filho de bom ânimo e disposição para triunfar na luta pela sobrevivência. Faz-me digno de merecer todo dia e toda noite vossas bênçãos de luz e misericórdia. Atotô Obaluaê. E que tenhamos todos a consciência de alto amor, de autocura, e em seguida, nessa mesma vibração, elevemos o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, conectando-nos ou mantendo a nossa conexão com a espiritualidade, para, mais uma vez, rogarmos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. E nos rogos desta prece, agradecemos a assistência espiritual amorosa, agradecemos a presença dos mentores espirituais da nossa casa, dos nossos próprios mentores, dos irmãozinhos que aqui estiveram, para, assim como nós, aprender um pouco mais sobre a doutrina do amor. Que assim seja, e declaramos encerrada essa gira da noite de hoje. Graças a Deus. Na nossa casa, a gente costumava encerrar a gira sempre com um abraço. Então, sintam-se todos abraçados, porque, afinal, um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma Uma bênção. bênção, é uma bênção, uma benção. Graças a Deus, a gente Graças a Deus. pede, né, agradecendo a cada um e a cada uma, e semana que vem estamos aí novamente. Um abraço de Obaluaê para todos. Até, gente. Dor da terra, das chagas do amor, na pele as palhas que amenizam a dor. Abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz. E neste caminho, o Molo me conduz.
Eu falei. Tirar a gravação, velho. Licença. Corta isso.